Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, seu programa de entrevistas com uma porrada de gente legal que a gente traz sempre para falar sobre segurança, computação e muitos outros temas. Hoje eu tô aqui com o Vinícius Durbano, tudo bem, cara? Tudo bem, Fernando? De boa mesmo. Prazer estar aqui. Feliz de estar aqui com você hoje. Eu também. Bom, o Vinícius Durbano é CEO da EcoTrust. Eu vou deixar que ele se apresente também, diga aí o que faz a EcoTrust. Bom, prazer estar aqui, que eu sou fã do canal e do programa. E eu sou o CEO da EcoTrust, é uma empresa, uma plataforma de cibersegurança, de inteligência em risco cibernético. Uhum. E o caso principal é para gestão contínua de riscos e vulnerabilidades. Então, uma coisa que já existe há bastante tempo, mas a gente se propõe a resolver de uma forma diferenciada, trazendo contexto de negócio e tudo mais. Uhum. E o Vinícius é um filho de um matemático com uma psicóloga. Caraca. Tenho 38 anos, trabalho com tecnologia há uns 20 anos. Né? Comecei com o Service Desk, depois fui para redes, governança de TI e cheguei em segurança. Né? E há 15 anos eu empreendo através da EcoIT, que acabou virando a EcoTrust. Uhum. Né? Uma empresa que começou com computação em nuvem, depois foi para a parte de continuidade de negócio e acabou virando uma tecnologia de cyber produzida aqui no Brasil, que tem 4 anos de vida. De cara, parabéns. Mas eu quero entender, eu vou perguntar mais também, porque você falou da plataforma e falou o que ela faz, né? E aí eu vou debulhar isso aí para entender mais e para que a galera entenda também o que você está fazendo hoje, quais são os desafios. Mas antes disso, você contou uma coisa, né? Filho de um matemático, uma psicóloga, começou com Service Desk, depois para redes, foi isso que você falou? Né? E, bom, certamente mais caminhos aí até chegar hoje na segurança. Service Desk é o suporte? Como é que é isso? Esse início aí? Comecei como analista de suporte, na verdade técnico de suporte, Uhum. né, formatando máquina numa faculdade de Belas Artes. Eu trabalhava ali no suporte de TI, ao usuário mesmo. Técnico de informática. Técnico de informática. Pode crer. E aí formatar, trocar memória, esse tipo de coisa, né? Sim. Isso com 16 anos. E aprendeu sozinho nessa época aí? Ou... Com os caras do TI ali, né? Tá, então, pode crer. Teve algumas pessoas importantes ali que me ensinaram. O Rodrigão, por exemplo, Vieira, que é o cara que me ensinou a formatar. Que legal. Né? Aí teve o Ricardo também, Simonato, que é CISO, inclusive, que me ensinou a passar os cabos de rede, fazer RJ45 ali. Crimpar ali crimpar os cabos. Né? Então, comecei ali. Depois fui para uma empresa de consultoria que atendia vários clientes, né? Então, a gente eu comecei a entrar nesse mundo de processos de TI, né? Uhum. Então, eu tirei ali ITIL V1 na época. Ah, caramba, V1. Eu V1. só ouço falar em V3 e achei que tinha nascido na 3. Então, eu fui para essa parte de processos de serviços de TI, né? Sim. E trabalhei em empresas multinacionais, fábrica de lâmpada, ainda como funcionário dessa consultoria. Sim. Depois fui para uma empresa de mídia exterior, outdoor, essas coisas, né? Onde eu passei pela administração de rede e aí já um nível mais tático ali de gestão de serviços gerais, ali principalmente de redes. Uhum. E aí quando eu decidi, estava começando nuvem essa época, né? Falar de nuvem foi em 2008, 2007. Eu ouvi alguma coisa de Google em cloud, alguma coisa assim. E aí foi quando surgiu a ideia de abrir uma empresa para ajudar a migrar as empresas para a nuvem. Então, em 2009, eu fundo essa empresa, ainda trabalhando paralelamente, né, que EcoIT, né, surgiu como... E o Eco vem do ecossistema, né, eu sempre ia acreditando ali em uma parceria, em coisas que se conectem para você entregar algum valor ali. E a gente foi um dos primeiros parceiros do Google no Brasil, Caramba, né, nessa época. Ainda pequeno, mas a gente ajudou a migrar ali umas 100, 150 empresas para a nuvem. Nossa, mas era muito. SaaS, né? Era na época que SaaS estava começando. Uhum. Então, nesse meio tempo eu me formei em redes, né? Fiz redes de computadores. Comecei até uma MBA ali em governança de TI, mas parei no meio quando eu comecei a empreender. Empreender, sim. E aí eu sempre falo que tem 3 ecos, né? V1, V2 e V3. A V1 era uma empresa de nuvem, que a gente ajudava a migrar. Não existia infraestrutura as a service ainda. Nessa época, a Trend, inclusive, que você
Trabalha, né? Ela estava lançando ali aquele antivírus em nuvem. Era logo que lançou, sabe? Nessa época. Caraca. Então era o comecinho ali, quando a gente estava abrindo a empresa. Então a primeira fase de cloud, depois a segunda, a gente já foi, como começou a surgir IaaS, né? A gente foi para uma parte de serviços gerenciados de servidores em nuvem e com uma oferta de backup e continuidade de negócio. Então, e isso eu já tinha uma expertise ali em administrador de rede e também eu fui operador de backup também, um laboratório. Ah, sabia o que estava Então eu levei ali para essa parte de disaster recover com cloud, né? Então a V2 da empresa era uma empresa de continuidade de negócio, né, de serviços de continuidade de negócio, até que em 2014, 2015, um cliente nosso sofre um ataque que a gente não tinha previsto ali no plano de continuidade dele. Sim. E aí era um ransomware. E esse ataque, cara, foi uma virada de chave pra gente, porque o cliente chegou a ameaçar a gente de morte, ameaçar a minha sócia, a Luciana, e minha irmã, de morte, porque assim, a gente não conseguia voltar a esse ambiente no tempo previsto ali no contrato, né? Mas você tá falando de morte em sentido figurado? Zoando ou tá falando sério? Sério. Ameaça mesmo? Ameaça. Presencialmente, se vocês não voltarem, eu vou matar vocês e tô falando sério e tal. Gente, não é assim que resolve os ataques, como foi. Mas isso chamou a atenção porque era uma coisa que a gente não sabia. Primeiro, a gente não sabia nem que era Bitcoin na época, né? Imagina em 2015. Sim. Bitcoin, sei lá, era barato demais. Eu devia ter comprado Bitcoin, inclusive. Sim, não estaríamos aqui. Exatamente. Talvez estivéssemos, mas em outro contexto. Né? Mas isso gerou assim, a gente ficou curioso para entender que tipo de coisa era aquela, né? Sequestro de dados, Bitcoin e tal. E aí a gente criou uma campanha de marketing, a empresa, para achar empresas que buscassem a palavra-chave, ransomware, ataque, recuperar, ajuda e tal. E a gente começou a receber mais de 10, 15 ligações por dia de empresas que foram atacadas. Isso em 2015. Caraca. E aí a gente viu que tinha uma demanda. A gente queria vender backup para elas, né? Mas na verdade elas queriam recuperar dados. Mas o que faz todo sentido. Sim. Só que depois que já foram atacadas, aí era para ter tido backup antes, né? Exato. Sim. No fim das contas, cara, isso que fez a gente começar a desenhar o que seria a EcoTrust mais para frente, né? Entendi. A gente atendeu mais de 3.500 empresas atacadas por ransomware. Caraca. Em 2017, no Anacry, a gente tinha atendido mais de 1.000 já. E aí a gente fazia o quê? No começo era só um apoio, era mais um apoio assim para a pessoa que estava perdida ali, entender, era gratuito, era para a gente vender, na verdade, backup, mas a gente não conseguiu ter sucesso com essa estratégia aí. Depois a gente criou um processinho processinho mesmo, pequeno, de meio que tentativa de recuperação de dados. Sim. Depois começamos a aperfeiçoar, virou uma resposta a incidente emergencial de uma empresa que a gente não conhecia, imagina. Nossa Senhora. E aí o pessoal começou a entender um pouco mais de forense, a gente chegou a ir num nível mediano, assim, técnico. Para tentar recuperar os... Às vezes fica uma chave ali. Tinha no passado uns ransomware menos sofisticados do que os atuais, né? Tinha. Às vezes deixava uma chave... Eu lembro de um que deixava uma chave no disco. Quer dizer, criava um arquivo no disco com a chave que iria encriptar, depois apagava, mas aí você com forense... você conseguia recuperar. Esse era um dos casos. Aí tinha, quando o cara não desligava a máquina, você conseguia às vezes pegar da memória. Da memória, sim. Tinha casos que tinham vacinas. Tinha uma época que a gente tinha uma parceria com um cara lá, não sei aonde, lá um cara meio estranho lá, que dependendo do caso a gente mandava o arquivo do ransomware, o sample. E ele mandava a chave, cara. Ele conseguia, sim. Então a gente chegou a... Assim, desses 3.500, a gente deve ter conseguido recuperar todos os dados de menos de 5%. Sim, não, entendo. É super difícil. Super difícil, claro. E aí isso virou meio que uma... A gente viu que era um enxugar gelo, né? Sim. Não era o que a gente queria se aprofundar como forense, por exemplo. E a gente entendia que as pessoas da área de negócio não tinham noção do risco. Sim. E aí a ideia foi criar uma plataforma, uma tecnologia proprietária que conseguisse mapear o risco e dar condições da área de negócio ter noção do risco que ela estava passando. Que é o que vocês estão fazendo hoje. Que é o que a gente está fazendo hoje. Então, em 2017, a gente contrata o primeiro desenvolvedor. Em 2019, 2 anos depois, a gente lança a plataforma V1. E a gente
vira a chave, né? Deixa de prestar serviço e passa a ser uma empresa de plataforma que hoje é usada por áreas de segurança mesmo. Que legal, cara, que legal, parabéns, mano. Cara, de cara, assim, duas coisas que me chamam muita atenção. O jeito que você e a sua sócia, né, Luciana, sim, o jeito que vocês ficam antenados, né, porque começou fazendo uma coisa, aí viu uma demanda aqui, foi para outra e tal, aí fez uma estratégia, você mesmo falou que não funcionou exatamente como previam, mas aí você viu uma outra coisa, né, que foi, a galera C-level ali não faz ideia desse risco, então vamos embora falar de risco, fazer, né, então esse espírito empreendedor aí, que exige muita, eu acho, né, que exige muita energia. E eu fiquei curioso de entender, você falou que se formou em redes e tal, mas assim, pelo que eu estou entendendo ali, né, você saiu ali de um primeiro emprego de formatando computador e tal, hoje você é CEO de uma empresa, qual o tamanho que está hoje a EcoTrust? Hoje a EcoTrust tem 150 clientes, desses então, 80% é enterprise. O time é um time enxuto, tem 15 pessoas. Sim. E estamos no começo de uma jornada aí. Exato, mas com bastante sucesso já, né? Com uma história muito... achei muito nobre, assim. E aí, eu queria entender, assim, cara, como é que é pra, sei lá, você nasceu rico, já nasceu CEO, né? Da onde você tirou esse empreendedorismo e essa, sabe? Queria entender como é que foi esse... Até antes, assim, porque eu fico pensando... Você é de São Paulo? São Paulo. Então, o que passa na cabeça de uma pessoa de 16 anos para falar assim, eu vou estudar isso daqui? Uma coisa que, às vezes, eu olho no Brasil e vejo, poxa, parece que não tem muito incentivo para ir para esse lado de ciência, de computação, de matemática. Só que você teve um pai matemático, você falou, né? Foi. Então, acho que já tem alguma coisa daí. Teve coisa dele? Teve. Meu pai, ele trabalhou na Prodesp, quando era... Não existia, começou a época ali de micro mainframe, né? O 281. Ele estava na Prodesp fazendo os backups lá com as fitonas gigantes, né? É o Centro de Processamento de Dados de São Paulo, né? Certo. Então, ele, querendo ou não, ele trabalhou com tecnologia lá em 80 e alguma coisa. Sim. Né? E foi com certeza foi uma inspiração. Você estava vendo aquilo ali, né? E eu também, quando eu sempre escolhi... Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? Então, desde a primeira série até a oitava, depois colegial, primeiro municipal, depois estadual. E sempre fui estimulado aos estudos, né? Minha mãe, muito estudiosa, ela dá aula de matemática em casa para algumas pessoas e tudo mais. Apesar do meu pai ser matemático, minha mãe também era super crânio em matemática. E matemática também. Ela dava aula de matemática para uns jovens. E aí eu fiz técnico de eletrônica. Então, eu fazia colegial de manhã e à tarde fazia técnico de eletrônica numa ETEC. Caraca! Né, em Pinheiros, aqui, né, em São Paulo. E isso me inseriu no mercado de tecnologia, né, vamos dizer assim, eletrônica. Tanto que eu começo uma faculdade de tecnologia elétrica. Né, e aí já foi mais para esse lado de elétrica, eletrônica. Eu não gostei muito, saí e depois comecei a fazer redes. E tanto não foi em berço de ouro, né? Que eu participei até do programa Escola da Família. Eu trabalhava tem um programa, não sei se você lembra, até hoje tem. Não conheço. Escola da Família é um programa do governo que você trabalha nas escolas municipais, estaduais, no fim de semana para o governo pagar a sua faculdade. Ok. 100%. Tipo outra linha do ProUni lá, né? Tá. E minha faculdade era R$200 por mês. E eu fazia isso. Ficava o fim de semana inteiro ali. Né? Aí depois, quando eu ganhei a primeira promoção ali, R$200, eu já fui lá e comecei a pagar minha faculdade. Né? Então, foi um esforço, né? Assim, natural de quem vem da periferia de São Paulo. Né? Nasci no Campo Limpo, aqui em São Paulo. E sempre tive a vontade de crescer, né? Realmente, sim, como profissional. Acho que foi bem natural, assim. Minha mãe disse que eu fui empreendedor ali desde pequeno, que eu gostava de construir coisas e tal, mas é a visão de mãe, né? Mas antes eu, por exemplo, um dos primeiros trabalhos meus aqui, né, quando jovem, era como DJ. Então, para ganhar o primeiro dinheiro ali, eu fazia umas festinhas, ganhava um dinheiro. Então, já tinha uma veia empreendedora, né? Certo.
E acho que isso reflete, né, para toda a carreira, né, cara? Quando eu tive a ideia de abrir a empresa, eu só queria simplificar o que a galera de TI complicava pra caramba. Então, eu sempre gostei de trazer um viés mais simplificado pro negócio, e eu vi isso em computação em nuvem. Sim. Depois, quando a gente foi para a parte de backup e disaster recovery, eu quis usar a nuvem para um negócio que eu acreditava que era uma continuidade de segurança e tudo mais. E era um mercado que eu queria mais ir nessa linha, né? Sim. Então, acho que é tudo buscar uma brecha ali para uma oportunidade. E na EcoTrust também, a gente sempre teve a vontade. Quando a gente viu o Google nascendo com um SaaS, né, um Software as a Service ali, a gente já tinha essa vontade de criar um SaaS, né? E Pode aí crer. isso veio. E o empreendedorismo ali, né, no dia a dia, é você achar um problema que valha toda a energia e esforço Que você vai colocar. Sim. Quando a gente viu aquilo, né, de ataques e tudo mais, e mesmo sendo uma coisa, ataque já existia há muitos anos, e também, por exemplo, o scan de vulnerabilidade já existe há 20 anos, sei lá, 25 anos. O que a gente foi se meter em desenvolver um sensor que faça alguma coisa diferente? É totalmente fora de qualquer recomendação para abrir uma empresa, que Sim. é uma das coisas que a gente tem lá, né? Mas a gente entendia muito bem o problema, porque a gente falou com 3 mil caras, né? Sim. E aí, putz, tem alguma coisa aqui que não está sendo feita da forma que poderia, sabe? E de perto e no Brasil, né? Porque Sim. muitas vezes chega a empresa com uma ferramenta que tenta, né, abarcar o mundo inteiro, as soluções, né, para qualquer continente, e chega aqui e não é, né? Aqui tem não só aqui, mas qualquer outro país também, vão ter ameaças locais, ali vão ter coisas mais localizadas que tem um jeitinho diferente, né? Sei lá, não sei, fraude do Pix, ligação a cobrar, tem coisas Sim. que só tem no Brasil. É. Nem sei se ainda tem ligação a cobrar, mas enfim, tinha. Não sei. Eu sempre que eu trabalhei numa empresa de PABX e tal, e a galera não entendia também quando falava assim, não, porque aqui, mas como assim, né? Alguém te liga e você que paga? Eu falei, é aqui. O cara teve que programar aquilo lá, porque o PABX nem aceitava na época, né? Nem tinha essa função. Então tem muita coisa, particularidade aqui, né? Aqui do país. Então, nesse processo aí que de verdade, eu considero de bastante sucesso mesmo, acho que tá claro, né, hoje para quem entrar no site da EcoTrust, sei lá, sabe? E assim, não é uma entrevista patrocinada não. eu quis saber a história do Vinícius mesmo, é sério, sim. Que dificuldades que você teve? O que você considera que foi mais complicado para chegar onde você chegou? Cara, tem assim, o desafio de todo empreendedor, pequeno ou médio, acho que de todos os tamanhos, né? Alguém que se mete em estar à frente de alguma empresa tem muito a ver com você conseguir fazer com que você tenha um time que consiga desenvolver de uma forma a sua visão ali, né? Achar gente com a mesma sinergia ali para trabalhar junto. Exatamente. Acho que a parte de pessoas é o maior desafio, assim, disparado dentro da empresa, como nessa posição de liderança, né, eu digo. E aí, nessa jornada aí, por exemplo, dinheiro é uma coisa que... Você imagina o seguinte, para a gente desenvolver a plataforma, 2 anos com um desenvolvedor que... Assim, primeiro desenvolvedor que a gente teve na empresa. Sim. Né, eu não sou de desenvolvimento, né? E aí você se mete em fazer um negócio de desenvolvimento. Gerenciar, né? O projeto, né, de desenvolvimento. Então, sim. Aí já foi um desafio, né? Tanto um desafio para conseguir financiar esse primeiro MVP, para você colocar ele no mercado e validar isso. MVP o quê? Desculpa, Vinícius, só para entender. É o produto mínimo viável. Então... Eu tinha na cabeça Most Valuable Professional da Microsoft, nada a ver. Produto mínimo viável, ok. É a primeira versão do produto para você fazer uma validação de fit com o problema, a solução, para que aí depois você coloque mais energia e consiga expandir isso, né? Entendi, sim. Então, mas você estava falando, desde entregar a primeira versão do MVP, você está falando da dificuldade, isso, né? Então, desde a parte de operacional mesmo, de desenvolver isso, até dinheiro, né? Então, sim. Você pegar o lucro de uma empresa de serviço que não é tão avantajado, você colocar nisso, né? E pegar até empréstimos para isso acontecer, para que você tenha uma versão e aí depois você convença
o mercado para financiar, né? Porque a gente teve aí nesse 2020 e 2022, a gente teve 2 investimentos de fundo. E você tem que mostrar o sentido que faz isso, né? Uhum. Assim, que problema que você resolve, por quê, de onde vem isso, quais são seus concorrentes, o que você tem de diferente. Então, você tem todo aquilo que você tem de visão, que você tem que consolidar em algo que convença alguém que conhece, né? E aí traz gente de mercado, de cyber, gente de SaaS, tudo mais, para isso ir para frente. Então, a todo momento você tem que reviver ali aquela visão de forma mais completa possível para dar o próximo passo, né? E quando a gente fala de plataforma de cybersecurity no Brasil, aí você tem um desafio adicional, porque os profissionais trabalham bastante com plataformas de fora, né? Sim, as multinacionais estão vendendo no mundo inteiro. Exatamente. Sim. Então, hoje, nossos concorrentes são três empresas americanas que faturam mais de mais de dólar, né? Então, os caras têm lá 1.000 desenvolvedores, a gente tem 3. Como é que faz, né? Então, e aí o lance é, como que você pode agregar valor? Você não vai concorrer com eles no que eles fazem de melhor, né? Sim, é descomunal, né? Assim, é desproporcional, né? Se você tentar por aí. Exatamente. E aí o grande lance das startups, né? Que a gente acabou virando uma startup depois, né? A gente tinha uma empresa antes, agora a gente tem uma startup, né? Entendi. Que é esse negócio de nomes no mercado, né? Sim. É muito isso, né? Que problema que o mercado não está resolvendo bem, e o problema que a gente se propôs é trazer o contexto de negócio, que é o que a gente conhece mais ainda. Sim, você ficou muito tempo lá na frente, né? Falando com as pessoas, vendo o desespero delas. Então, trazer o contexto de negócio do CEO, do CFO, que é o cara de financeiro, e do próprio CISO, né? A dificuldade do CISO de comunicar isso para a alta direção. E também gestionar uma equipe principalmente de gestão de vulnerabilidade, ou depende, tá no Red Team, no Blue Team, depende da estrutura da empresa, para que ela seja mais produtiva e mais feliz fazendo um negócio chato que é gestão de vulnerabilidade. Então, pode crer. Então é muito esse meio do caminho, né? O gestor de segurança, seja gerente, coordenador, CISO e tal, com o time que faz isso e como ele leva isso de uma forma mais estratégica, falando de risco negócio, risco quantitativo, quanto que ele pode perder de dinheiro, de uma forma mais simplificada, sabe? Sim. Então esse é o viés. E aí, para entregar isso, a gente tem tecnologias que a gente desenvolveu embaixo. Então, né, tem o Sensor, Connect, tem o Manager, tem algumas coisas ali que acontecem. Mas acho que o lance é esse, né? Tipo, entender uma dor que você pretende e acha que pode resolver e ir para o mercado validar isso, né? Então, hoje a gente tem bastante... A maioria dos clientes é através de parceiros, que são MSSPs. São os caras que vendem SOC para o mercado. Tá. Então, a gente tem essas empresas que usam a nossa plataforma para oferecer esse serviço para os clientes. Entendi. Ah, então isso aqui. É como se fosse um terceirizado, dá para dizer assim? É um white label, né? Eles usam a plataforma... Não entendo nada disso. É uma plataforma que o cara coloca o logo dele lá e ele oferece o serviço dentro da nossa plataforma. Ah, entendi. Aí o cliente final nem vê que é de vocês, é isso? Ele pode ver ou não. Pode ver ou não. Tá, entendi. Que legal. E aí somando isso daí que você falou, de ter 150 clientes. Aí cada canal desse tem alguns clientes embaixo. Tem alguns clientes embaixo. Entendi. Exatamente. Cara, impressionado, assim. Eu já conhecia você, né? Mas não sabia muito sobre detalhes, né? Do que a EcoTrust estava fazendo e principalmente da tua história. E assim, eu queria fechar com uma pergunta que é: para quem acredita, né, que pode fazer a mesma coisa, também não tendo nascido em berço de ouro, ou também está disposto ou está disposta a encarar os mesmos desafios que você encarou, né, de trabalhar em vários lugares e depois empreender, ouvir. Pelo que você está me contando, pela tua história, você mudou muitas vezes, né? Então, tipo, vou empreender isso aqui. Ah, não agora vou para isso aqui. Ah, não, sabe, não deu certo de primeira, né? E está até hoje, nunca precisou mudar, né? Porque parece, às vezes a gente olha assim, uma empresa de sucesso, estava falando isso aqui, caramba, os caras acertaram em cheio, mas de repente foi a 8ª tentativa, né? Então,
Que dica que você dá assim, para quem deseja seguir um caminho similar? Assim, acredita que pode ser um empresário, uma empresária, mesmo não tendo essa bagagem aí já preparada, né? Aquele estágio na empresa do pai já arranjado. Cara, eu acho que, primeiro, né? Tem o lance de você fazer o que você se sente bem fazendo, né? Então, acho que você tem alguns sinais ali que a sua trajetória, seja lá começando a carreira ou não, coisas que você se sente bem, provavelmente tem uma linha ali que você pode seguir, né? Acho que você ser empreendedor por ser empreendedor não é o caminho, né? Você entender realmente o que você faz bem, o que você gosta. Eu aconselho, por exemplo, buscar mentores, né? Assim, mentores tanto dentro de casa, né? Algum familiar, alguma coisa, para que consigam te direcionar, e dentro das empresas que você trabalhe, né? Ou venha a trabalhar, isso te dá uma visão, né? Do que você é bom, inclusive, ou de caminho seguir, ou do que estudar, né? Então, eu sempre tive pessoas que me ajudaram bastante a abrir minha visão, sabe? Importante trabalhar antes de empreender, trabalhar como funcionário, na sua certamente, opinião. Cara, certamente. Precisa, para empreender, ser uma construção, né, de alguma coisa. Sim. E trabalhar... lógico, você pode empreender novo, mas você vai quebrar muito mais a cabeça e vai ter muito mais chance de cair várias outras... Eu mesmo sou uma prova disso, né? Entendi. Se eu tivesse, né, trabalhado talvez mais eu trabalhei, sei lá, uns 7 anos em empresas, né? Mas, e também sempre quis inovar muito, assim, né? Pô, tava começando com computação em nuvem, e tava muito embrionário, então acho que é uma outra coisa também, né? Pô, tem um mercado, o pessoal tá comprando isso de alguma forma. Tem que saber antes, né? Isso vai ajudar você a evoluir mais, um caminho mais seguro, assim, vamos dizer assim, né? Maneiro. Cara, muito obrigado. Obrigado por contar um pouquinho da tua história aí pra gente, pra todos, quem tá nos vendo e ouvindo. E você é a prova viva de que, né, acreditar e fazer, ir atrás e não desistir, caso haja percalços, né, mudanças aí, funciona. Parabéns pelo trabalho, você e todos da EcoTrust. Obrigado, cara. E obrigado a quem te ajudou, né? Que você falou que teve mentores aí no início, senão a gente não teria mais uma pessoa que está empreendendo aí, que não nasceu em berço de ouro e está nessa jornada aí de empreendedorismo que a gente sabe que não é fácil. Valeu. Obrigado, Fernando. Obrigado, mano. É isso, você curtiu? Dá teu like aí, comenta se você quer empreender, comenta aí também. Se você está com dúvidas sobre empreendedorismo na área de segurança, comenta aí também, que a gente fala com o Vinícius voltar aqui e te dar um help aí. E valeu, até a próxima.